Hello, everybody! Olá, pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre a unidade 8, the Unit 8, Freedom of Speech, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre liberdade de falar, liberdade de expressão, de opinião. E o assunto da nossa aula hoje, gravada, é interpretação de texto, tá? Vocabulários, né? Vocabulários do idioma. E aqui nessa primeira página, na página 130, vem algumas figuras, né? Elas estão aqui numeradas. A figura 1 é um mural aqui e um grafite, né? Falando sobre a liberdade de expressão. Isso é em Londres. Nós vamos ver que a liberdade de expressão não é algo que é só do nosso país, mas em todo o mundo as pessoas reivindicam espaço para poder ser capaz de falar ou dar a sua opinião sem ser constrangido ou reprimido ou oprimido, né? Alguma coisa desse tipo. Então tem a figura 1, que é em Londres, tem a figura 2, que é na Polônia, que é bem recente, foi de junho de 2018, tá? As pessoas colocaram um pano vermelho, né, na boca, a fim de protestar contra a censura, né, a proibição da liberdade de opinião. Tem aqui a figura 3, que é o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí é importante, quando vocês forem tentar interpretar, compreender os textos, os trechos que aparecem na unidade, vocês possam observar as palavras cognatas, aquelas palavrinhas que têm a mesma raiz e a mesma tradução do português, escrita em inglês, né? Então, você tem aqui, por exemplo, nesse trecho aqui do artigo 19 da Declaração Universal, algumas palavras que são cognatas, que facilitam vocês compreenderem o que o artigo 19 vem trazendo sobre liberdade de expressão, né? Nós temos a palavra opinion, que é uma cognata, expression, nós temos includes, nós temos interference, temos information, né? Então, algumas das palavras que facilitam e dão uma ideia para a gente do que seria, do que vem abordando esse artigo 19, que fala sobre a liberdade de expressão. Já que a gente está falando desse assunto, também é outra dica, é o títulozinho. E na unidade das Nações Unidas, né? Esse aqui, da unidade 4, ele tem aqui um ditado popular, né? Que vem falando sobre, dizendo a seguinte frase, né? Sem liberdade de expressão, não existe um mundo moderno, mas um mundo bárbaro, ou seja, aquele que você não tem direito a se expressar de forma alguma. Já a figura 5, em Londres, né, em 1912, uma foto que já tem 88 anos, né, que é um movimento na época do sufrágio aí, na época que as mulheres lutavam para votar, né, as mulheres não tinham direito ao voto. Então, o que a gente pode perceber é que a unidade, ela tem alguns objetivos, né, e aqui estão eles, né? Os mais importantes é você compreender, ser capaz de produzir um editorial, ou seja, acredito que em português, a disciplina de redação, de produção textual, vocês aprenderam o que é o gênero textual editorial, né? Como fazer um editorial. E em inglês, o nosso texto dessa aula vem falando sobre isso, vem trazendo um editorial falando sobre a polêmica exatamente da liberdade de opinião, né? De expressão, se expressar. Também nessa unidade 8 é o second conditional, tá? Então não esqueçam, por favor. Assistam o vídeo da aula passada, que vem falando sobre o segundo condicional, né? Que é o tipo 2, quando a gente chama de tipo 2 é o segundo condicional. Que ele fala sobre as situações hipotéticas, tá certo? Sobre o condicional. Tem também aqui a gente vai refletir um pouco sobre a liberdade de expressão, de ideias e opiniões nos ambientes presenciais e virtuais,
sobretudo nas redes sociais, né? Porque, infelizmente, nos dias atuais, a intolerância tem prevalecido bem mais fortemente do que a própria liberdade de expressão, que todos nós devíamos ter, né? E liberdade de expressão não é você falar da forma que vai ofender o outro, mas você falar o que você pensa de forma educada, né? E respeitar o que o outro pensa sem precisar ofendê-lo por ele, ou constranger, ou oprimir, porque o outro pensa diferente de você, né? Então, é uma das coisas que a gente precisa refletir, que essa unidade vem trazendo. O que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho feito, e será que eu tenho sido tolerante, ou eu tenho agido de uma forma em que eu não respeito a opinião do outro, né? Então, eu não preciso aceitar, mas eu preciso respeitar, né? Então, aqui a unidade vem essa parte aqui, que é uma discussão, mas é para ser feita em sala, infelizmente a gente não vai ser necessário fazer. Sempre na unidade vem esses agentes de mudança, que é esse trechozinho aqui, que vem dando uma dica, uma pré-dica para você sobre o assunto, tá? Então aqui vem 5 perguntinhas, que essas perguntas vocês vão precisar responder. A atividade de vocês vão responder da página 130 até a 135, o que tiver de atividade, com exceção dessa parte aqui, tá? Que é a questão 1 da página 131. Mas o que tá aqui em amarelo, vocês precisam responder essas perguntas em português ou em inglês, contanto que você compreenda o que é que ela vem abordando, tá certo? E depois tem essa segunda parte aqui, que é a parte do título do editorial, que nós vamos ler, tá? Vocês vão fazer a interpretação do texto, que é a Turning Point in the Debate on the Free Speech, editorial, que vem abordando a história da Lindsay, né? Tem umas perguntinhas aqui. E aí, a outra dica para vocês sobre o que é que vem falando o editorial é o Going Further, que é vá além, né? Para você ir além. Que o assunto da interpretação de texto do nosso editorial, ele vem como foco principal falando da expressão non-gendered pronouns, que se refere a um pronome neutro, né? Ou seja, um pronome que não se refere a um gênero específico. E aí existe esses aqui, ó, for example, o XE, que pode ser estranho para vocês, talvez nunca tenham visto, mas é o ZE, e o ZE, que é o ZER, né? E o they, que a gente conhece que o they é plural de he e she, ou seja, o they é um pronome neutro, porque ele no plural é eles, que substitui o plural de he, e ele no plural é elas, que substitui o singular she, né? O plural de she é they, o plural de he é they, ou seja, o they já era um pronome neutro, e aí apresentaram mais esses dois que vem falando e toda a polêmica desse texto, que tem esse título aqui, que entra a polêmica da Universidade do Canadá, né? Que inicia aqui falando dessa universidade, com relação à história da Lindsay, ó, Lindsay Shepherd, que ela é uma auxiliar de turma, né? Ela é uma auxiliar de ensino, desculpa, né? Que é o que a gente, na assistente de ensino, que eles chamam lá, mas aqui a gente chama, né, de auxiliar de sala. E por conta dela ter levado uns vídeos que falavam sobre esse pronome neutro, houve várias polêmicas, isso em 2017, bem recente, tem 3 anos que isso aconteceu, e já em 2018 ela já fez vários movimentos e criou algumas coisas. Seria interessante vocês pesquisarem sobre isso. Leia o texto. O restante do texto está na página 134, que não aparece nesse vídeo, mas que vocês vão precisar ler para poder responder a página 135, tá certo? Então, nossa aula de hoje termina aqui, tá?
Não esqueçam, fazer a atividade da página 131, 132, 133, 134 e 135, ok? Bye, bye. See you next class. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.